Olá meninas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal Natália Costura Criativa. Para você que não me conhece, para você que quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, das minhas peças, é só me seguir aqui, ó, @Natália Bolsas e Acessórios, lá no Instagram. Eu posto um pouquinho do meu dia a dia, posto um pouquinho da minha vida quando dá, né? E lá tem várias peças minhas, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Hoje, o nosso passo a passo é desse maravilhoso estojinho aqui, ó, cheio de repartições, tá? E o legal é que ele é soltinho, tá bom? Como vocês viram na foto, essas partes aqui, elas são independentes. Então, se você quiser fazer com uma, com duas, com três ou com nenhuma, quiser fazer só o estojo, vocês podem fazer, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra gente que tá aqui do outro lado. É uma retribuição. A gente vem aqui trazer peças e vocês deixam a curtida de vocês, o comentário e, claro, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Então, é isso aí. Se inscrevam, deixem seu like e vamos para o passo a passo com a costura criativa sem segredos aqui no meu canal Natália Costura Criativa. Vou mostrar aqui rapidinho como que eu corto o meu plástico, tá? Então, o plástico, seja transparente ou colorido, ou estampadinho também, eu utilizo essas linhas aqui, ó, da minha base de corte, porque me facilita, tá? Dificilmente eu uso a régua, eu sempre deixo aqui, ó, tá? Vou fazendo as marcações, conto 5, 10, 15, 20, corto o meu plástico dessa forma, tá? Raramente eu uso a minha régua como uma medida, tá? Eu uso mais para me apoiar aqui e eu cortar com o cortador circular. Mas eu utilizo essas linhas, tá? Da minha base de corte, como vocês verem aí, ó, fica super nítido e dá pra gente cortar. O nosso estojo, ele tem dois moldes. O molde dos espelhos, que é do nosso corpo, e o molde do nosso porta-lápis, que ele é um pouco menor. Porque esse porta-lápis, ele tem que encaixar dentro do nosso estojo, então ele tem que ser menor, tá? O molde vai ficar disponível no meu grupo do Facebook, porém, quem não tem impressora e prefere medidas, eu vou deixar as medidas, vou deixar também esses raiozinhos aqui, ó, pra gente cortar certinho essas curvaturas, tá certinho pra vocês cortarem, tá bom? Então, quem não tem impressora, não tem como imprimir, não se preocupe, eu vou deixar as medidas e vou deixar a opção de molde também pra quem gosta, tá ok? Então, o meu molde aqui, no plástico, eu vou cortar só o corpo, tá? Então, eu vou riscar 2 vezes o corpo, né, o fole e o canal de zíper, tá? E essa parte aqui menor, que vai ficar na parte de dentro, a gente pode fazer no bagum ou no sintético. Assista o vídeo para você entender o que eu estou falando. Então, vamos montar o estojo e aproveita todas as dicas que eu vou deixar para você. Eu vou apresentar os materiais para vocês, tá? Eu vou usar um plástico cristal 0,40. Eu não indico plástico 0,30, porque eu acho que a estrutura do estojo não vai ficar legal. Então, a gente vai cortar 2 vezes no espelho. Eu vou deixar molde e medidas na descrição. Eu comentei que eu tinha 2 moldes, o molde do corpo e o molde dos porta-lápis, mas eu vou deixar 3 moldes, que é da parte da estruturação, tá bom? Que vai ser no EVA ou no acetato. Então, não se preocupem que eu vou deixar medidas, vou deixar moldes, vou deixar tudo prontinho pra vocês, tá? Então, vou cortar 2 vezes no corpo. Vou cortar aqui 6 vezes no bagum. Vocês também podem fazer essa estrutura no sintético, tá? Vocês podem usar o sintético aí mais em conta, que eu acho que é o doll. Então, vocês cortam 6 vezes, tá? Eu colei aqui com cola de contato em todos, tá? TNT 120. Eu indico aqui TNT 120 ou 150. Se você tiver o 80, coloca 2 camadas de TNT 80. Só nessa parte do meio. Por quê? Porque aqui é onde vai o nosso elástico para segurar os lápis, tá bom? Só por isso, para dar uma estabilidade no elástico. Não indico também costurar o elástico direto no bagum, tá? Indico vocês fazerem essa estruturação aqui, eu fiz em todos, tá bom? Vamos usar elástico. Eu trouxe esse pedacinho aqui, que é o elástico de 2,5, que é o que eu mais gosto de usar. Mas, infelizmente, não tinha, então eu comprei o de 2 centímetros, tá? Mas eu gosto mais desse aqui, de 2,5, tá certo? A cor, vocês que escolhem, preto ou branco, tá? Vamos usar zíper, vivo e viés, tá ok? Então,
A parte do fole eu vou montando e vou falando pra vocês. Nós vamos usar fole e canal de zíper também nesse estojo. Ele é bem rapidinho, não possui forro, tá? Vocês vão gostar desse estojo. É uma versão diferente, né? Estão acostumados a fazer no tecido, no sintético, mas eu trouxe no plástico cristal, que eu achei maravilhoso. E pro verão agora, a transparência vem bombando, tá? E verde, para começar o nosso ano aí, né? Que é a nossa primeira aula do ano, nessa cor maravilhosa, que é a minha cor, uma das minhas cores preferidas, tá? Então, boa sorte e vamos costurar. Coloquei os meios aqui, tanto de um lado quanto do outro. Peguei um pedacinho de plástico, tá? Para fazer o meu acabamento do vivo, certo? Quem quiser usar outro material também pode, tá? Então, eu venho aqui, ó. Pode ser no ponto 5, não precisando ser no ponto apertado, só para posicionar o meu vivo, tá? Venho aqui. Esse estojo, ele é muito fácil, né? Ele parece ser um estojo difícil. Ele é um pouquinho trabalhoso por causa dos elásticos, tá? Mas ele é maravilhoso de confeccionar. Depois que você fizer o primeiro, você com certeza vai querer fazer vários dele. Ele fica lindo, as crianças adoram. E esse jeito aqui que eu vou fazer, eu acho que fica bem mais prático e bem mais rápido. Vem aqui, costura, a primeira costura na beiradinha, sentido pra fora, tá? Porque quando a gente for fechar, a gente fecha bem pertinho aqui do zíper e cobre essa costura. Então, a gente começa aplicando o vivo nos espelhos, certo? A parte dos porta-lápis, vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem. Pode fazer uma, pode fazer duas, pode fazer até 3, tá? Por que que eu tô fazendo 3? Porque a criança vai colocar os lápis de cor, o outro, as canetinhas, e o outro, lápis, caneta aleatório, tá bom? Então, por isso que eu tô fazendo 3. Mas não interfere em nada na peça se você fizer só 2 partes. Ó, vem aqui. Então, a gente já passou vivo aqui, tá? Agora, vamos pra parte do fole e canal de zíper. Nós vamos fazer agora o canal de zíper. Nosso canal de zíper, ele tem 62 centímetros, tá? Por 8. Então, ele tem 62 de comprimento por 8 de altura, tá? Se vocês quiserem diminuir ou aumentar a altura, podem fazer, tá? Não vai interferir em nada a duração do estojo, tá bom? Só se vocês forem aumentar aqui, ó, a parte dos espelhos, tá? Aí vocês têm que aumentar o fole ou o canal de zíper. Nosso zíper aqui, a gente coloca a frente do zíper com a frente do material, tá? Frente com frente e vem costurando. O zíper aqui corta uns 66 centímetros, tá? Não cortem muito curto não, que a gente vai passar cursor. Corta aqui, certo? A gente vai fazer o quê? A gente vai passar o viés aqui. A gente poderia ter feito aquele acabamento de zíper que eu já ensinei aqui no canal, tá? Mas como eu esqueci, a gente faz dessa forma aqui, não tem problema nenhum, tá? Só pra não ficar aparecendo ali o canal de zíper. Então, se você for fazer o acabamento do zíper, que é o que eu estou falando, é só vocês assistirem os vídeos das necessaire, tá? E aí vocês vão entender o que eu estou falando. A gente já vem, ó, fazendo um acabamento, tá? Tá vendo lá o meu viés, ó, tá? Então, já vai ficar bonitinho. Quem não assistiu
os vídeos da necessaire de plástico, assistam para vocês entenderem a parte do acabamento, tá bom? Se eu tivesse lembrado, eu tinha feito igual o que eu já ensinei aqui. Eu já passei os cursores aqui, eu vou usar 2 cursores, tá? Então, sempre quando a medida do zíper for maior que 30, 40 centímetros, a gente usa 2 cursores. Claro que é opcional. Eu rebati todo o meu viés aqui também, tá? Rebati tudo. Agora, a gente vai pra parte do folha. O meu folha aqui, ó, ele tem 9 de altura por 12 de largura, tá? Uma vez só também. O legal desse estojo é que ele não tem forro, então ele é muito rápido de fazer. Ó, a gente vem aqui, a gente costura mais um pouquinho mais que meio centímetro, pra quando a gente fazer a dobra da costura, tá? Ele ficar bem certinho. Costurem sempre o plástico no ponto 4 ou 4,5, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar um viés, tá? E vai rebater essa costura, para que o acabamento ele fique bem legal, tá? Então, eu vou fazer esse lado aqui com vocês. A gente vai ter que medir todo o canal de zíper e folha também, tá bom? Não vamos esquecer. Aqui. Não cortem medidas maiores, porque todas as medidas que eu deixo, eu já deixo um pouco sobrando mesmo, tá? Para que vocês não fiquem perdendo aí material, tá? Então, aqui a gente vai fazer um acabamento, ó, tá? Costurei frente com frente, passei, costurei a primeira vez, passei meu viés, agora eu vou pegar essa parte aqui e vou jogar pra cá, ó. E vou fazer um acabamento bem legal aqui. E como é transparente, a gente tem que pensar num acabamento bem bonito. Sempre dando retrocesso no começo e no final. A agulha que eu tô usando é uma agulha 16, tá? E a linha, sempre que eu falo, a minha linha é poliamida, número 60, na parte de cima e na parte de baixo. Então, aqui tá o meu acabamento do meu... Viu como eu deixo bem grande, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu defini que o meu canal, o meu folhe, ele tem que ter 12 centímetros, tá? Por quê? Ele não pode ser muito pequeno, tá? Porque senão vai ficar um estojo estranho, certo? Então, eu vou refilar a parte do meu zíper, tá ok? Então, a gente vem aqui, ó. Lembrem-se que a gente tem que montar toda essa parte como a gente fosse costurar. Então, a gente não pode nem esticar e nem deixar folgado, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou prender, certo? Vou marcar aqui no meu canal de zíper, vou marcar e vou refilar 1 centímetro maior, tá ok? Tá vendo aqui? Esse risco, eu risco com caneta de sintético, tá? Ó, se vocês usarem a luz, vocês conseguem enxergar. Então, daqui pra cá, sentido pra fora, o que tá sobrando, a gente corta 1 centímetro maior. Tem a nossa marcação aqui e corta 1 centímetro maior, ó. Tá? Principalmente que a gente vai rebater aqui. Tá bom? Então, aqui foi onde bateu o meu zíper e aqui é onde eu vou refilar. Vocês estão vendo que esse estojo, ele é bem prático, bem rápido. Se vocês forem fazer no sintético, enquanto eu tô cortando aqui, eu vou falar com vocês. Se vocês forem fazer no sintético, tá? Vocês vão usar sintético e EVA ou acetato, certo? E o forro, tá bom? Vocês vão ter que fazer dessa forma. É a mesma medida, é tudo a mesma coisa, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai costurar frente com frente, frente do folho com a frente aqui que a gente cortou. Vai marcar os meios, tá? Não esqueçam, ó. Costura com costura aqui, marca o meio. Muito importante, tá? Aqui a gente pode dar uma picotada, ó. Tá? Mas na parte do zíper, a gente vem aqui e risca, tá? Ver se tá tudo certo e riscam, tá? Não confie em picotar o zíper. Aqui, essa parte, a gente já marcou os meios, né? Que a gente colocou vivo. O meu zíper, ele vai sentido contrário ao meu folha. Aqui, ó, essa parte do acabamento do zíper, tá? Então, o meu folha vai ficar junto com o acabamento do zíper.
tá? Então, frente do material com a frente do material, acha o meio aqui, ó, tá? Pega os clips. E agora vem clipando tudo, certo? Todo clipado. A gente vai passar uma costura em todo o redor e já vem passando o viés. Eu não vou mostrar essas costuras para que o vídeo não fique tão longo, tá bom? Então, como vocês já estão acostumados a ver eu costurando, tá certo? Eu vou deixar aqui passando rapidinho o vídeo eu costurando, mas não vou deixar no modo normal para que o vídeo não fique tão cansativo, tá bom? Nosso estojo já está terminado, tá? Agora só falta a parte dos nossos porta-lápis. O nosso porta-lápis eu vou ensinar um só, tá? Tô toda descabelada. Ó. O plástico, se vocês estiverem numa região fria, tá? Então, usem secador, tá bom? A gente vem desamassando aqui, ó, pode ver que eu uso, tá? Não use nada pontiagudo pra não machucar a peça de vocês. Eu adoro costurar plástico, eu acho sensacional, eu acho muito bonita as peças, ó, como que ele tá ficando. Pode ver que o 40, ó, ele fica bem durinho, tá? Essa parte aqui do zíper, ó, vocês deixem bem vincadinho, tá? Porque é estojo de criança, criança não tem muita paciência, abre com tudo. Então, a gente tem que deixar bem certinho. Deixa eu só fechar aqui pra vocês verem. Ó. Vocês puxam todo o zíper. Aqui, ó. Então, aqui ficou a parte do nosso folho, ó, como ficou bonitinho, tá? Aqui ficou a frente do nosso estojo e aqui as costas, tá? A etiqueta vocês podem colocar aqui para identificar que é a frente, tá? Ó. E eu acho que ficou lindo, maravilhoso. Nath, a minha cliente só quer o estojo, ela não quer as repartições dos porta-lápis, tranquilo. Se ela quiser que você diminua na altura aqui, é só vocês diminuírem, mudar em nada as medidas, tá bom? Só se for aqui nessa altura, tá? Agora, se vocês forem mexer no corpo do material, do estojo, aí sim muda todas as medidas, tá ok? Então, fica aí a dica pra vocês, vocês também podem vender o estojo assim. Então, vamos pra segunda parte do nosso estojo porta-lápis. Pegamos aqui o nosso bagum, né, com TNT, não esqueçam, tá? O que que eu fiz aqui? Eu marquei, não sei se dá pra ver que eu risquei bem fraquinho. Eu marquei o meio, então aqui tem 19 de altura, eu marquei 9,5. 9,5 pra cima, eu marquei 1 centímetro. Se você tiver com um elástico de 3 centímetros ou 2,5 centímetros, vocês podem fazer essa mesma marcação ou 1,5 pra cima, tá? Porque a gente vem costurando só pra gente ter uma base, tá? O elástico ficar certinho, pra não ficar subindo e descendo. Então, o que que a gente faz? Aqui na altura, marquei o meio, na outra marcação de cima, 1 ou 1,5, não sei como que vocês vão fazer aí, ó. Deixem o elástico um pouquinho passando, tá? Ó, a gente vem aqui. Já mudei a minha linha aqui pra branco, tá? O
nosso ponto para pregar o elástico é um ponto 3,5, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar um lápis, uma canetinha e um lápis, tá? Então, é muito importante que vocês tenham lápis de cor, que vocês tenham canetinha, para que vocês façam as entradas certinho, tá? Então, não façam nem muito apertado e nem muito folgado, ó. Tá? Aqui dessa forma, ó. Então, eu venho aqui, ó. Não façam muito folgado, porque o elástico com o tempo ele cede, então façam assim, na medida certa, tá? Nem muito, nem mais. Tudo na medida certa. Aqui vocês costuram e dão um retrocesso, ó. Tá? Eu gosto sempre de dar um retrocesso em cima do outro, quando eu mexo com elástico. Então, venho aqui, ó. Dou um retrocesso e finalizo. Dessa forma. Tá vendo a minha linha aqui? Essa linha de cima, eu venho margeando aqui o meu elástico, tá? Então, ele não fica subindo e descendo. É mais por isso que essa marcação, tá bom? Então, marquem certinho aí. Não esqueçam de, no final, selar a linha, tá? Tá, pode ver, ó, meu lápis entra aqui, ó, com facilidade, tá? Então, cuidado nisso aí. Deixa eu só ver se a minha canetinha entra aqui com facilidade. Ó, já entra um pouquinho mais apertado, tá? Então, se forem fazer um pra canetinha, façam um pouquinho mais folgado. Aqui a gente faz o último, tá? Ó. E prende aqui o nosso elástico. Certo? Então, ficou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ficou 12 certinho, tá bom? Esse daqui, ó, tem que ver como que vai ficar por causa do nosso viés, tá? Eu esqueci dessa parte. Então, o que que vocês fazem? Sempre o primeiro daqui e o último aqui, ó, tá vendo? O último eu lembrei, deixa meio centímetro, tá? Por causa do nosso viés, tá certo? Eu tenho dois tipos de estruturador. Eu vou fazer os dois, tá? Eu vou fazer 3 partes, né? Então, eu vou usar 2 com acetato e 1 com EVA, para vocês verem a diferença, tá ok? Esse EVA aqui, ele é 3 milímetros, ele é um pouquinho mais grosso, tá? Eu gosto bastante dessa espessura, porque ele deixa mais resistente a peça, mais armadinha. Esse daqui, é isso aqui, ó. Sabe pasta de escola? Eu não sei como que vocês chamam aí, mas eu chamo de pasta, tá? Eu compro e uso para estruturar esses estojos, tá bom? Então, tanto no material sintético quanto no plástico, tá? Que eu tô usando aqui, vocês podem estar usando esse tipo de estrutura, tá? Tem gente que não vai achar EVA, vai achar só o EVA do fino, aquele escolar, tá? Que também serve, tá bom? Aí, eu tô deixando essa opção aqui pra vocês. Eu já passei cola aqui, ó, tanto na frente quanto atrás, tá? Ele cola normalmente, ó, certo? Então, eu vou deixar o moldezinho pra vocês, tá bom? 1 centímetro menor. Lembrando que esse material aqui e esse material aqui, em qualquer peça que você vai fazer, ele não costura, tá? Estruturador, tipo EVA, acetato, esses materiais grossos, a gente não costura, tá? Porque fica horrível e a máquina da gente, por mais que seja industrial, termina não aguentando, tá? Então, fiz aqui, ó, já colei, já passei cola aqui. Agora, eu vou fazer a minha outra parte, certo? Pra gente terminar essa parte aqui, tá bom? Então, aguenta aí que a gente vai terminar isso aqui juntinhos. Então, aqui a gente já terminou essa parte, já colamos o acetato. E essa outra parte aqui, a gente vai passar cola, tá? Tô usando cola de contato. Ó. Certo? Já selei todas as minhas linhas, muito importante também, certo?
Tô usando um bagum estampado, tá? De poá, mas vocês podem usar bagum liso e até sintético, fica até durinho, tá? Ó, o acetato, ele fica, ó, tá? Maleável. Agora, eu vou fazer com um EVA de 3 milímetros, mas vocês podem também usar o de 2 milímetros, tá? Infelizmente, não tem como vocês pegarem, mas é legal vocês fazerem com as duas opções, para vocês conhecerem o material, tá? Para que vocês tenham essas duas opções, ó, tá? Agora, a gente vai passar viés em toda a volta e pronto. Já está pronto o nosso porta-lápis ou porta-caneta, tá bom? O nosso estojo já está finalizado, tá? Como eu falei pra vocês, a parte mais trabalhosa desse estojo é essas partezinhas aqui do nosso porta-lápis, porta-canetinha, tá bom? O resto, vocês viram que é bem tranquilo, porque não vai forro. Se quiserem fazer no tecido, no sintético, a única diferença é, você vai ter que colocar um estruturador flutuante aqui, não precisa colocar TNT, tá? Vocês colocam um estruturador flutuante, pode ser EVA ou acetato, que eu mostrei pra vocês como que eu uso esse tal de acetato, tá? Pode ser o acetato mesmo, que vende umas folhas grandes, tá? Mas aqui na minha cidade não tem, então eu uso pasta escolar, tá? Então, ficou aqui, ó, guardadinho as 3 repartições. Como eu falei pra você, essas 3 repartições, elas são opcionais, tá? Então, eu fiz um pra canetinha, um pra lápis de cor e o outro para caneta e lápis que quiser usar. As duas partes aqui com elástico também é opcional, tá? Então, por exemplo, se vocês quiserem fazer só de um lado, tranquilo, pode fazer, tá? Só prestem atenção que é assim, canetinha, lápis, geralmente é 12 cores que vem, tá? Então, geralmente você vai ter que fazer os dois lados, tá? Então, pode ver que encaixou tranquilamente aqui as 3 partes. Fora essas 3 partes, ainda cabe mais coisas dentro do estojo, tá? Então, é um estojo, assim, maravilhoso. Essas cores transparentes, né? Essas cores aqui, tem várias, tá? Nas lojas aí, tá bom? Então, vocês podem usar e abusar, fazer de várias cores e deixar prontinho agora para o volta às aulas, tá bom? Lembrando que em janeiro vai ser só estojo, tá? Eu vou postar vários tipos de estojos aqui. Mochila eu não vou postar, porque tem inúmeras mochilas aqui no YouTube, tá? E eu já tenho um modelo de mochila, então caso vocês queiram tamanho de mochila P, M ou G, eu posso passar as medidas, tá? Mas a estruturação, a forma como eu monto é a mesma que eu postei aqui no meu canal, tá bom? Posso postar alguma mochila? Posso, mas se tiver um bolso diferente, alguma coisa diferente, tá bom? Então, a nossa peça finalizada, agradeço de vocês estarem aqui comigo, me sigam lá no Instagram, @Natália Bolsas e Acessórios, tá bom? É um prazer ter vocês juntinho comigo. Um grande beijo, um feliz ano novo para vocês, que seja próspero, cheio de saúde, muita abundância pra gente, tá bom? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.